pessoal, vamos dar início a mais um SETcast, né, aqui da Faculdade SET Piauí. Eu sou a Cleo Costa, assessora internacional da Faculdade SET e moro na Espanha, mas estou aqui de visita, né, que a gente está organizando esse congresso internacional, o primeiro congresso internacional da Faculdade SET Piauí. E eu acredito que é um dos primeiros congressos internacional também das faculdades piauienses, porque a gente veio trazendo uma equipe super importante, renomada da Espanha, com 4 professores. E hoje, nesse episódio, eu convido a vocês que assista a gente até o final e também já comece a seguir nós aqui nas redes sociais, no Instagram, também no Spotify, no YouTube, que tem muito conteúdo interessante. Nesse episódio de hoje, a gente está aqui com 2 convidados especiais. Um mais que o outro, porque os 2 são super interessantes, vocês vão gostar. Nós que estamos, né, ainda com esse tema desse congresso internacional que é sobre arte, ciência e tecnologia, né? Algo que é super importante, essa tecnologia que hoje está em alta, mas muita gente ainda tem medo de falar sobre isso. Ainda é um mundo que é muito distante para uns e muito próximo para outros, que é o caso dos nossos convidados que estão aqui hoje. Bom, hoje eu estou aqui com o professor, né, coordenador do curso de Engenharia de Computação da Faculdade SET, que é referência no Piauí. Gente, a Faculdade SET, para ainda quem não conhece, é a faculdade que é referência no Norte e Nordeste do Brasil, principalmente nos cursos de Engenharia de Computação e de Medicina e Direito também, ou seja, que já são vários cursos que têm referência no estado do Piauí. Eu queria já agradecer a participação de vocês, nossos convidados que estão aqui hoje, que é o Ronald Azevedo. Se eu falei errado, você pode me corrigir, professor. Está perfeito. É o professor Dr. Ronald, que é o coordenador desse curso, né? Que além de ter o curso presencial, gente, é importante ressaltar que a Faculdade SET é referência, né? Foi pioneira no curso do sistema modulado de ensino, ou seja, que vem alunos de fora, eles estudam aqui durante 3 dias, né? O professor vai explicar melhor como funciona esse sistema modulado, bem intenso, então eles podem viajar para o seu estado e depois retornar e fazer esse sistema de ensino modulado. Eu queria saudar você, professor Ronald, obrigada por estar aqui conosco hoje nesse episódio. E também a gente tem outro convidado super especial. Eu posso dizer que é especial, gente, porque ele que é referência nacional no Brasil, é um orgulho para o nosso Piauí, porque ele é do Piauí, e um orgulho ainda mais porque ele é de Campo Maior, a minha cidade natal, é meu amigo de infância, estudamos juntos na escola e hoje eu tenho muito orgulho, não só porque ele é do Piauí, é de Campo Maior, mas porque também ele é um amigo, né? Ele é físico e científico. Quando eu falar aqui o nome dele, todo mundo já sabe quem é, né? Quem vai ser. É o Judário Dias, Judário Lima. Muito obrigada por estar aqui hoje. Presente com a gente e compartilhar a sua experiência aí falando, né, sobre a inteligência artificial, sobre a tecnologia, essa nova tecnologia. Obrigada. Bom, eu queria primeiro fazer uma pergunta, né, para vocês sobre qual o maior desafio técnico da IA, né? Porque às vezes a gente fala IA, muita gente ainda não sabe o que é, fica perdido, por incrível que pareça. Mas a inteligência artificial enfrenta hoje atualmente. Sim, eu tenho falado muito sobre a inteligência artificial, talvez por ser físico, né? A gente sempre tem a cabeça mais voltada para o lado prático. É um assunto intenso que envolve várias vertentes, mas 2 gargalos hoje me chamam a atenção. Primeiro é a própria questão da cultura digital. A tecnologia ela tem avançado de maneira muito rápida, diferente às vezes de outras áreas, e as pessoas ainda possuem um delay, né, sobre o tema, sobre o assunto. Então, assim, criar fluência nesse ambiente é um gargalo, porque se você não cria fluência, você começa tanto a interpretar de maneira errada, como você começa a usar de maneira errada. Então, eu acredito que o primeiro gargalo da IA, na minha concepção em termos práticos, seria esse conhecimento do assunto, né? Tornar isso fluido. E segundo, as características técnicas. A gente sabe que, por mais que quase todo mundo tenha um celular, né, tenha acesso à internet, ainda existe uma parcela da população que não tem
esse acesso. Então, ainda é um gargalo técnico também a disseminação dessa tecnologia, porque existem partes da população que, por serem ignorantes, né, em certos aspectos ao tema, elas podem ser facilmente manipuláveis. Então, hoje você consegue, com a usabilidade de IA, você consegue, por exemplo, enganar facilmente uma pessoa se ela não tem essa fluência, se ela não tem esse acesso, né? Isso eu estou falando a minha visão. Mas existem muitos outros gargalos. O que a gente sabe é que a área tem crescido, né, exponencialmente. E isso acentua ainda mais essa fala que eu disse. Quanto mais rápido são as mudanças, nem sempre a ambientação para absorver essas mudanças consegue avançar na mesma rapidez. Professor Ronald, aproveitando as palavras do Gildário, né, que ele disse que está indo muito rápido, avançando, e também existe muito interesse, né, de pessoas jovens em ter esse conhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse sistema modulado que tem a Faculdade 7 e o interesse desses alunos, como estão as matrículas, o interesse desses novos alunos nesse conhecimento dessa disciplina, desse novo curso, desse curso. Perfeito. Nosso curso de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial, ela é um curso que funciona de forma modulada. E o que significa isso? Então, imagine, por exemplo, que todas as disciplinas, todas as aulas que você assiste durante o mês, na verdade, essas aulas acabam sendo condensadas em uma única semana. Mas como é que isso é possível em termos de exigência do aluno, em termos de desgaste, né, a possibilidade de crescimento do aluno? Isso é possível porque usamos metodologias ativas, tornando o estudo mais prático, tornando o estudo mais prazeroso. Então, com isso, o aluno consegue, em uma única semana, condensar aquilo que ele iria ver durante o mês todo. Na verdade, isso representa um projeto social, sob o ponto de vista social. Porque quando você imagina as dificuldades que existem de uma pessoa se deslocar do interior, e às vezes um interior muito afastado, até Teresina, e passar o mês, passar o semestre, passar o ano, gastando com aluguel e uma série de outras despesas que são comuns ao indivíduo que acaba tendo que morar numa outra cidade. Na verdade, no sistema modulado, ele acaba assistindo todas aquelas aulas de uma forma, utilizando metodologias ativas, de uma forma muito mais prática, prazerosa, e acaba evitando separar-se da família por muito tempo. Então, ele passa 3 semanas desenvolvendo os projetos, participando de minicursos, participando de atualizações, mas junto da família, e 1 semana em atividade intensiva com essas metodologias em Teresina, aqui na nossa sede. E o interessante é que, além de tudo isso, você estava dizendo, né, dar essa oportunidade para esses alunos, né, poder estar próximo da família e vir estudar aqui. E a Faculdade 7 também está potenciando muito o setor da internacionalização, né, gente? Com esse congresso internacional, trouxe vários representantes da Espanha. Hoje mesmo também está aqui conosco na faculdade, e ontem a gente esteve visitando o Hospital Santa Fé, que está em reforma e vai ficar maravilhoso. Um professor doutor e professor especializado em robótica, Gildário, quero até que logo mais você conheça. Então, ele é uma referência não só na Europa, ele é uma referência nacional. Ele que é vice-presidente do Colégio Internacional de Cirurgiões. Então, a Faculdade 7 também está facilitando essa aproximação para os alunos, não só para que eles venham estudar, mas também trazendo de fora, já e potencializando a internacionalização, que é algo super importante. Então, continuando aqui a nossa conversa com o nosso convidado, eu queria saber, Gildário, qual o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho atual para as pessoas, você que está trabalhando com isso, como você vê esse impacto no trabalho? A inteligência artificial está muito aliada à questão da robótica, né? E a robótica, desde a sua concepção, é aliada em performar, em aumentar a capacidade de trabalho e de produção do ser humano.
Se antes da IA, o próprio advento da internet já revolucionou bastante essa questão do ambiente de trabalho, a hiperconexão, hoje você está em casa com o celular na mão, mas você continua trabalhando, a IA vai potencializar isso muitas vezes mais, porque às vezes as pessoas falam assim, aquela visão mais apocalíptica, né, que a IA vai tomar empregos. Na verdade, o que a tecnologia faz é sempre equalizar aquilo que é possível fazer melhor, com menos custos e com mais eficiência, utilizando uma tecnologia, vai ser feito, e o ser humano cada vez mais vai buscar outras afinidades. Então, Léo, esse impacto é muito grande. E ele é em todas as áreas, porque hoje a tecnologia, ela não deve mais ser vista como uma ferramenta, ela já está se tornando algo cultural. Você chega num hotel, por exemplo, não tem água, você fica chateado. Se você chega no hotel e não tem internet, a chateação é parecida, é como se a internet fosse algo tão natural como, por exemplo, a água. Claro que eu estou sendo extremista aqui, mas não tem como fugir disso. Tá? Seja se você vai trabalhar diretamente como engenheiro, vai desenvolver soluções, ou se você é simplesmente o usuário que vai precisar da inteligência artificial para se potencializar. Então, a grande questão é como agora eu posso conseguir desenvolver essa fluência digital, essa aproximação mais rapidamente. Porque, não vou dizer todos, mas vamos dizer 99% dos empregos vão ser impactados pelo uso de inteligência artificial. Eu vejo isso como de maneira positiva, claro, salvo as exceções, mas a ideia é sempre potencializar, e ainda mais com o advento do smartphone, que você tem tudo ali nas mãos, e a gente entrou na era dos dados, agora a gente está entrando na era da interpretação dos dados. Então não tem como fugir disso, a não ser que seja uma escolha, que você fala, não, eu quero viver como uma pessoa de antigamente, da caça e da pesca, então você pode fazer essa escolha. Mas, naturalmente, se você quer estar dentro de um ecossistema maior e se desenvolver, você tem que passar pela tecnologia, e a tecnologia hoje, né, de maneira geral, ela passa pela inteligência artificial. Como você disse antes, né, até no hotel, quando a gente chega, o primeiro que a gente quer é a senha, né, do Wi-Fi. Você quer se conectar com as pessoas, responder as pessoas que você não conseguiu responder porque estava dirigindo, porque estava off no voo. Exatamente. Eu também, aproveitando tudo isso que você falou, queria saber quais os avanços mais recentes da inteligência artificial que você acha mais significativo hoje. Tá, a gente hoje basicamente tem os avanços mais técnicos, esses é muito mais uma linguagem técnica que talvez os alunos do curso de engenharia iriam abordar, e isso é importante porque o poder de processamento tem aumentado muito, mas tem outro avanço que eu gosto muito, e eu acho esse muito impactante, porque chega nas pessoas. Para mim, hoje, o que é mais impactante é quando você impacta pessoas. Então, a IA hoje está entrando num momento muito importante de interpretação de dados. Você tem aí a IA chamada IA generativa, que ela consegue ter acesso aí à base de dados e consegue manipular esses dados de maneira tão fluida, muito parecido com a maneira humana. Então, quando isso acontece, você passa a tirar um pouco da estranheza, do contato com a tecnologia, e isso abre muitas possibilidades. O grande sucesso do ChatGPT talvez tenha sido isso, tenha sido a maneira facilitada que eles acharam de uma pessoa simples poder interagir com a inteligência artificial. E uma coisa que eu acho interessante, aí é uma curiosidade, que, na minha opinião, pessoas mais simples começam a fazer perguntas muito mais interessantes para a IA do que pessoas que querem e conhecem a IA. Geralmente, as pessoas que têm mais conhecimento, elas começam a IA como se estivesse usando o Google. Se eu chego para o meu pai e para a minha mãe e falo que, olha, aqui tem uma pessoa que tem inteligência artificial, faço uma pergunta, ela vai lá e manda uma pergunta extremamente simples, como se estivesse perguntando para uma pessoa, sem medo, sem preconceito. E eu tenho dito isso muito nas minhas palestras. Parem de ter pena do ChatGPT.
Você tem que perguntar com força, entendeu? E deixa ver o que é que vem de lá. Essa coisa de perguntar, me dê opinião sobre isso, o Google já faz. A gente precisa aprender a usufruir. Então, esse para mim é o maior impacto. É essa capacidade que a IA passou a ter agora de interpretar dados, criar respostas de maneira fluida para melhorar essa comunicação entre, né, o universo dos dados, da inteligência artificial e os seres humanos. Bom, agora eu tenho uma pergunta para você, professor. Tudo que o Dário estava dizendo isso, né, que é incrível que pessoas... agora a inteligência artificial está tão próxima de pessoas tão simples. E como podemos garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida de uma forma ética, né? Você que está com os alunos diariamente, e como a gente pode fazer isso? Bem, primeiro, assim, perfeita a colocação do professor Gildário nesse uso cotidiano, né, da inteligência artificial. Aqui no nosso curso de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial, nós estamos hoje estimulando os alunos em todas as disciplinas a utilizar ativamente a IA. Então, os alunos, durante todo o período passado, por exemplo, que nós tivemos o nosso projeto de extensão, que é curricular, nesse projeto, os alunos utilizaram, aplicaram, testaram, avaliaram as capacidades, usaram ao extremo para cada uma das disciplinas do curso, daquele momento, utilizaram ao extremo essa IA em todas as atividades. E assim, isso é importante também, inclusive, por exemplo, na escola, na escola básica, na educação básica, na educação superior, nós estamos fazendo isso com muito afinco, mas na educação básica a importância é gigantesca. Eu também sou professor de cursinho e a maioria dos nossos alunos que estão assistindo, eles devem estar identificando também como professor de biologia, né? Na biologia nós trabalhamos no ensino médio e na biologia a gente tem observado também essa aplicabilidade, esse facilitador que a IA se tornou no momento, no cotidiano, para esclarecer as dúvidas dos alunos. Então, a primeira coisa, professor, perfeito, nós estamos alinhados justamente com o seu pensamento. E a questão da ética, na minha visão, primeiro, nós precisamos ultrapassar alguns pontos importantes, como é o caso da transparência, né, de como a IA ela gera suas respostas, qual é o resultado disso, bem sobre o ponto de vista da computação, onde a gente tem bacharelado também. Então, nesse contexto, um dos aspectos mais importantes é o treinamento da IA com diversidade de dados. Então, é necessário incluir todas as culturas, todos os povos, representar os diversos tipos de culturas, de manifestações, né, dentro da inteligência artificial. Então, um dos aspectos éticos mais importantes, na minha visão, seria justamente essa diversidade de dados na hora do treinamento da IA. Quanto mais diversos forem esses dados, né, quanto maior for essa diversidade, certamente todas as culturas, os povos, né, as referências vão estar sendo representadas. Então, um dos aspectos importantes seria essa diversidade. Interessante. Professor Gildário, você acha que algum dia a IA, a inteligência artificial, superará a inteligência natural, a inteligência humana? Essa pergunta é bem comum, né? Porque ela gera toda uma discussão. Eu costumo dizer assim, olha, em muitas coisas a tecnologia já supera o ser humano. Por exemplo, quando você usa um trator no campo de trabalho, ele passa a substituir 100 pessoas. E ali você vê que houve uma superação da capacidade humana de maneira mecânica. Então, existem muitas coisas que a inteligência artificial supera a nossa capacidade humana e outras não, o que é natural. Talvez a resposta que as pessoas esperam ouvir é que a IA hoje, em alguns aspectos, ela tem um poder muito grande de colapsar dados. Então, você consegue juntar dados de uma fonte muito grande, coisa que a capacidade humana ainda não tem. Ela tem uma capacidade de processamento matemática muito maior. Você coloca lá uma sentença, por isso que no xadrez a IA já superou. Mas, por outro lado,
o ser humano é uma estrutura muito complexa, de milhões e milhões de anos. Então, existem coisas ali de conexões, porque assim, onde é que a IA pode ir? Ela pode ir como sendo uma extensão de tecnologias que nós dominamos. E existem muitas coisas, muitas tecnologias que nós não dominamos ainda. Então, você tem a questão da criatividade. Existe um criativo na IA, existe, mas o criativo humano, por exemplo, nós temos a intuição, nós carregamos em nosso DNA informações de milhões de anos, né? Às vezes eu brinco, você pega um caroço de feijão branco, por exemplo, se você esmagar, você só vai ver pó quando você esmaga. Mas se você pega aquele mesmo caroço de feijão, você pode guardar ele por anos, você coloca na terra e ali nele existe uma infinidade de informações que vai dizer como vai ser o broto do feijão, a quantidade e tal. E você imagina o que tem no nosso DNA. Então, assim, eu não acredito que a inteligência artificial ela vá sucumbir todas as capacidades humanas, mas eu acredito que é função dela nos superar em muitas coisas para nos potencializar. E complementar em outras. Isso. Né? Aí eu sempre vejo a tecnologia como poder de potencializar, mas o uso errado pode ser danoso. O uso errado de qualquer coisa pode ser danoso. Meu pai falava, olha, você pode ter uma faca para fazer alguém ou para ferir alguém, você pode ter uma faca para usar como um utensílio doméstico. Por isso que eu acredito muito no educar. Qual a melhor maneira de combater o uso errado das tecnologias? Você tem que educar primeiro as pessoas, porque as tecnologias sempre vão ser, de alguma maneira, extensões nossas. Seja para nos potencializarmos ou para curar limitações. Né? Se você tem uma pessoa que nasceu e não pode enxergar, será assim no futuro eu posso desenvolver uma tecnologia utilizando outra coisa e aquela pessoa possa se locomover e de alguma maneira enxergar? E a gente está usando a tecnologia para cobrir uma deficiência, né? Do mesmo jeito que eu posso usar para potencializar, como acontece muito na ciência, o que eu demoraria para avaliar aqueles dados, de repente eu posso usar a inteligência artificial, que já me dá uma opinião, já me dá um norte. Então essa discussão ela é muito ávida, passamos por isso na época da internet, tá? Existiram discussões assim, o que vai acontecer com o mundo quando tiver tudo hiper conectado? Para você ter ideia, já existiram marchas contra o uso da energia elétrica, porque se discutia a mesma coisa, o que vai ser do mundo com a energia elétrica, as pessoas... Então, assim, a humanidade passa por essas fases, mas a ciência, a tecnologia sempre faz a gente avançar, né? E aí a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente é contra o desenvolvimento, mas você quer chegar no hospital por uma picada de cobra e quer receber um soro ali e escapar. Você fala, olha, para desenvolver esse soro teve ciência aqui. Então a gente tem que ir mediando, né, dividindo isso em camadas e sempre deixando claro que a gente busca sempre o melhor, a qualidade de vida com o uso dessas novas tecnologias. Professor Ronald, agora é para você. Qual o papel da inteligência artificial, né, na pesquisa científica? Bom, hoje a pesquisa dentro dos contextos éticos, porque existem aí questões éticas importantes em que você deve atribuir o que foi feito à IA e atribuir aquilo que cada um dos participantes da pesquisa desenvolveu. Mas a IA vem para somar e muito, muito mesmo. Como o professor Gildário disse agora, a própria estrutura da biologia, né? Você associando matemática, física, a química e a biologia, você tem ali o arcabouço, o fundamento para o desenvolvimento de todas essas IAs, redes neurais, né? E todos esses algoritmos bioinspirados. Há uma coisa muito importante, muito interessante que também o professor Gildário falou, é que você geralmente teme aquilo que você não conhece. Isso me lembrou, inclusive, as palavras do senhor Odone, naquele filme O Olho de Lorenzo, né, onde eles, muito preocupados com a patologia do filho, ele propõe à esposa que façam juntos um estudo sobre o que seria aquela patologia, porque eles estavam com medo daquilo que eles não conheciam. Então eles estudaram, eles não tinham formação na área das ciências exatas e nem eram pesquisadores, não eram cientistas. Ainda assim, fizeram a coisa do jeito certo. Eles estudaram, se dedicaram,
analisaram, ouviram a opinião de especialistas, fizeram uma espécie de congresso na mesa da cozinha. É muito interessante o filme, eu recomendo. Para quem nunca assistiu, assista O Óleo de Lorenzo. E naquele ambiente, eles conseguiram alcançar soluções. Claro que isso levou um tempo, mas eles conseguiram alcançar soluções para a patologia, que é a adrenoleucodistrofia, que se perpetuam até hoje, numa época em que não se tinham todas essas ferramentas à disposição. Agora imagine uma pessoa assim, tendo à sua disposição a inteligência artificial. Então imagine que naquela época o senhor e a senhora Odone tivessem a inteligência artificial capaz de promover, estimular simulações, mostrando como é que as moléculas iriam funcionar, para interpretar informações dadas por especialistas, o que eles não poderiam ter conseguido. Agora, coloque isso no meio acadêmico. Pessoas com formação acadêmica, que desde o primeiro período da universidade já tem aquele contato com o método científico, já tem aquele contato com o estilo de organização das informações e ponha à disposição, estimule, instigue, organize a forma de utilizar a inteligência artificial. Então, na minha opinião, principalmente hoje nós estamos conversando antes do podcast sobre esse pioneirismo, né, do Piauí em termos da grade curricular. O professor Gildário estava falando, ter na grade curricular já a inteligência artificial. Então, se você coloca tudo isso à disposição de um acadêmico e estimula, porque o tripé da universidade é esse, o ensino, a pesquisa e a extensão, estimula ele a utilizar de forma ética na análise dos seus dados, né, na forma como avaliar o que especialistas comentam a respeito, então as possibilidades são maravilhosas. Eu acredito que nós temos uma grande oportunidade, juntamente com os outros povos, os outros países do mundo. Talvez nós tenhamos nesse momento, pela forma como a IA ainda está acessível a todos, tenhamos um momento único de desenvolvimento da ciência. E aí não tem como não lembrar, né, do nosso piauiense que teve a oportunidade e conseguiu lograr êxito no desenvolvimento de sua pesquisa. Então é oportunizar mesmo aos nossos jovens, a essas gerações, para que eles desenvolvam a ciência, porque ciência move o mundo. Então, com certeza, ciência e educação. É uma grande oportunidade para o nosso povo. Para finalizar, Gildário, eu gostaria que você comentasse, inclusive, sobre isso, né, que o professor falou, que antes estávamos comentando aqui, que o Piauí está saindo à frente, referência não só no Brasil, mas em toda a América Latina, toda a América. Como pode explicar um pouquinho para a gente? Então, você fomentar essa discussão desde antes, com seriedade, dentro da escola, é algo muito importante. A gente sabe que muitas soluções não vêm a curto prazo, mas elas devem se iniciar. Então, não há dúvidas de que um aluno que durante o seu ensino médio já passou por essa discussão, ele vai se tornar um aluno, além de muito mais preparado, vai se tornar um aluno que tende muito mais a ser ético, porque houve ali um espaço de debate. E, por último, você tem um jovem muito mais fácil de ser absorvido pelo mercado, porque ele entrou no início da onda. Então, ontem eu estava navegando pela internet e tive em mãos um relatório, né? Achei da CIEB, e lá me chamou a atenção. Por muitas pessoas isso passaria batido, mas me chamou a atenção um mapa em que eu vi que o único estado das Américas que está implantando inteligência artificial como componente curricular básico é o Piauí. E aí você olha o mundo todo, você vê que 5%, 10% está olhando para isso, né? Então isso me chamou muita atenção ao protagonismo, porque nós já temos essa fama. A educação aqui ela é levada muito a sério. Aqui depois de setembro, outubro, 90% dos outdoors são escolas. Então aqui o aluno ainda mora com os pais
até casar. Então, é chamado estudante profissional. Nós já tivemos a maior média de alunos que se formam em mais de um curso. Tá? Hoje, essa média diminuiu porque o próprio Enem cortou essa possibilidade. Ele fala, você tem que escolher um ou outro. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante porque, ainda mais porque tecnologia é muito rápido. Então, o resultado dessa ação, de termos inteligência artificial, termos faculdades, universidades com curso em inteligência artificial, termos também, se eu não me engano, outro dia eu vi uma secretaria, né? Nós temos uma secretaria de inteligência artificial, ou seja, existe ali dentro do organograma do Estado um setor que está olhando para isso. Isso há um prazo muito curto, de 2 a 3 anos, né? Um ciclo de no máximo 4 anos, a gente já vai começar a colher muitos resultados. Aí, nesse momento, me orgulho muito de ser do Piauí, porque mostra a responsabilidade e que, sem dúvida, a gente está trilhando para a coisa certa. E escutem o que eu estou dizendo, né? Enquanto muitos países, enquanto muitos estados hoje dito ricos se desenvolveram por conta da industrialização, saíram na frente, a gente tem a oportunidade do Piauí se destacar na indústria criativa. Tá? A gente não precisa voltar à indústria clássica. A indústria criativa, a gente pode ser uma referência nacional e mundial do estado com maior impacto na indústria criativa, que é transformar, né, criatividade em resultados. Então, eu acredito muito nisso, porque a gente tem toda aí essa sinergia, né, essa peculiaridade, e temos agora um alinhamento entre governo, empresas privadas, universidades, faculdades, olhando para isso. Que lindas palavras, Judari, que orgulho, né? Estar aqui com piauienses e que o Piauí tem esse destaque, não só no Brasil, mas no mundo, como a gente acabou de ver. Pessoal, bom, vamos finalizar aqui o nosso setcast. Desde já, obrigada por participar, os convidados estar aqui comigo, por você acompanhar, e que ainda não acompanha, pode seguir a gente nas redes sociais, né? Estamos no Spotify, também no YouTube e no Instagram. Obrigada, Judário, e obrigada, professor.